Deus nos chama, Deus fala conosco. Eu creio num Deus que fala conosco. Deus fala conosco. Mas quando Deus nos chama, Deus também aponta uma direção. Deus nos chama para um tipo de relacionamento com um propósito definido e com uma base de relacionamento também estabelecida por Ele. O meu relacionamento com Deus não é baseado no meu conceito do que é se relacionar com Deus. Quem estabelece as regras do relacionamento é Deus. É Deus quem diz como nós devemos nos relacionar com Ele. Não é as minhas regras, não são as minhas ideias, não são os meus conceitos, não é sequer a tradição que eu recebi. Eu me relaciono com Deus que me chama, mas também que estabelece uma base para esse relacionamento. A história que nós lemos nessa noite é a história contada de um homem que aparece primeiro em Gênesis capítulo 12. Quando Deus visita esse homem chamado ainda Abrão, dizendo que ele deveria sair da sua terra, da casa da sua parentela, e ir para um lugar aonde Deus mostraria. Ele pega a sua esposa, pega o seu sobrinho, pega aquilo que ele tinha e parte numa direção em que Deus aponta enquanto ele caminha. Nesse processo de caminhada, Deus então fala com ele novamente no capítulo 15, firma essa aliança. E agora no capítulo 17, essa aliança ela é reafirmada. E na base desta aliança que Deus estabelece com Abraão, nós entendemos quais são esses critérios, para que nós possamos nos tornar não apenas abençoados com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, mas abençoados enquanto caminhamos com Ele durante toda a jornada. O que eu quero muito que você entenda é que a bênção não é algo que você vai alcançar. A bênção é resultado direto de um relacionamento contínuo e diário com o Senhor. Quando eu decido andar com Deus, segundo as suas regras, ouvindo a sua voz, eu estou caminhando naturalmente num processo de transformação e bênção. É por isso que quando Deus diz a Josué de que aonde ele colocar a planta dos pés dele, seria abençoado. Porque o processo de caminhada com Deus, desse chamado, esse processo de direção, de princípio de relacionamento, envolve conceitos que nós precisamos entender, se queremos receber a plenitude do que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão e estabelece regras. Na versão revista e atualizada, que talvez seja a mais conhecida das versões bíblicas usadas na igreja no Brasil, esse mesmo texto de Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus diz assim para Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Mas antes disso, ele estabelece o seu papel. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu queria que você parasse um minutinho, porque eu preciso fazer esse pano de fundo para você entender o que é que Deus estava tratando com Abraão e também aquilo que eu creio que o Espírito Santo quer tratar conosco hoje à noite. O que Deus quer deixar claro para Abraão é que a base daquilo que está para acontecer e o cumprimento daquilo que viria a acontecer não estava fundamentado naquilo que Abraão podia fazer, mas sim no conceito de um Deus que é todo poderoso. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que Deus está dizendo para Abraão e o que o Espírito Santo quer que eu e você entendamos é: uma vez ouvindo a voz do Senhor e uma vez caminhando na direção que Ele tem, eu não preciso me preocupar com as necessidades, com as portas que se abrirão. A minha única responsabilidade
é assumir um compromisso de andar com Deus para valer. Quando eu decido andar com Deus de verdade, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, se tornam todo o recurso que eu preciso para viver o extraordinário na minha vida.